Boa noite, meu nome é Sara Galvão Pereira e hoje vou apresentar os resultados do meu estudo que avaliou os níveis de GLIC-A como marcador de inflamação sistêmica em pacientes com hipotireoidismo que estão com reposição inadequada de levotiroxina. Bom, nós sabemos que tanto o hipo quanto o hipertireoidismo endógenos têm efeitos deletérios no sistema cardiovascular. Isso ocorre pelo aumento dos fatores de risco cardiovascular clássicos associados à disfunção tireoidiana, então aqueles associados à síndrome metabólica, assim como aumento de fatores de risco cardiovasculares não clássicos, que estão associados a uma inflamação de baixo grau e uma disfunção endotelial. Então, será que o hipotireoidismo e hipertireoidismo exógeno também tem um efeito deletério no sistema cardiovascular? Bom, nós sabemos que sim, como demonstrado nesse estudo publicado em 2018 na Thyroid, né, pacientes com TSH fora dos níveis de referência, então, tanto o TSH mais alto, quanto o TSH abaixo do valor de referência, tem relação com o aumento de mortalidade. Isso principalmente com TSHs em valores mais baixos. Nós sabemos que a inflamação crônica leva ao aumento de risco cardiovascular pela disfunção endotelial, que leva a uma aterosclerose acelerada e uma instabilidade dessa placa de ateroma, levando a doença coronariana cardíaca e a insuficiência cardíaca. E como marcador dessa inflamação, como marcadores dessa inflamação, nós temos na prática clínica, principalmente o PCR, a fibrinogênio, a homocisteína e também a interleucina. E sabemos que essas citocinas inflamatórias estão aumentadas na disfunção tireoidiana, tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo. Nós vemos aumento de proteína C reativa, fibrinogênio e homocisteína. Então, esses marcadores de inflamação, eles poderiam predizer o risco cardiovascular de uma forma subclínica, né, doença cardiovascular subclínica, porém a limitação deles é que eles não são específicos e há uma grande variabilidade interindividual. Por exemplo, a proteína C reativa, para a gente usar como marcador de risco cardiovascular, são necessárias 2 dosagens, e mesmo assim com uma grande variabilidade. Dessa forma, se faz necessário achar novos marcadores de inflamação que consigam predizer melhor o risco cardiovascular em pacientes com doença ainda subclínica. E como forma, um dos marcadores que tem sido estudados, a gente tem o GLIC-A. E o que seria o GLIC-A? O GLIC-A é um biomarcador glicoproteico que reflete a inflamação sistêmica por meio da concentração de proteínas de fase aguda, como estado de glicosilação delas, que ambos estão aumentados num processo inflamatório crônico. Esse GLIC-A ele é medido por ressonância magnética nuclear por espectroscopia, a partir do sinal emitido pelos resíduos de N-acetilglicamina nas cadeias laterais de algumas proteínas de fase aguda, sendo elas alfa-1 glicoproteína ácida, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimitripsina, aptoglobina e transferrina, que estão aumentadas no processo inflamatório crônico. Então, o GLIC-A vem sido despontando aí como um marcador de inflamação mais preciso, por apresentar uma menor variabilidade intra-individual e ter uma maior precisão analítica. Então, o GLIC-A está aumentado, né, em fatores cardiovasculares, em fatores de risco cardiovasculares clássicos, como na resistência à insulina, obesidade e síndrome metabólica, assim como ele também está aumentado em doenças inflamatórias crônicas, estando relacionado tanto com a atividade de doença, dessas doenças inflamatórias, como ao risco cardiovascular delas. Então, o objetivo do nosso estudo foi ver como estavam os níveis de GLIC-A nos pacientes em hipotireoidismo que estavam fazendo tratamento, e além disso, avaliar se os níveis de GLIC-A eram diferentes nos pacientes que estavam com um tratamento, que não estavam com um tratamento adequado, que estavam com o TSH fora do alvo. Então, o desenho do nosso estudo foi um estudo seccional em pacientes com hipotireoidismo da grande coorte, né, a coorte ELSA Brasil, que é a maior coorte que visa saber o risco cardiovascular em pacientes na América Latina. Então, todos os pacientes, e essa coorte é uma coorte bem grande, de 15.105 pacientes, e todos os pacientes que tinham GLIC-A dosados foram analisados, sobrando assim 5.061 pacientes. Desses,
os pacientes que estavam em uso de levotiroxina foram incluídos no nosso estudo, que foi um total de 345 pacientes. Em relação ao status da função tiroidiana, nós medimos o TSH e T4 livre pelo kit da Roche e foram considerados adequadamente tratados pacientes com TSH entre 0,4 e 4. Então, pacientes com TSH inferior a 0,4 foram considerados como supertratados e pacientes com TSH acima de 4 como subtratados. Em relação ao GLIC-A, como eu já expliquei, eles foram medidos por ressonância magnética, por espectroscopia, pelo sinal, pelo método diagnóstico da LipoScience. Enfim, dos resultados, o que nós encontramos? Em relação à função tiroidiana, na nossa coorte, 62% dos pacientes estavam adequadamente tratados com TSH no alvo. 14% tinham TSH reduzido, então estavam sendo super tratados, e 24% com TSH aumentado com tratamento subótimo. Em relação ao anti-TPO, nós encontramos diferença entre os grupos, nem todos tinham anti-TPO positivo, porém, só conseguimos medir o anti-TPO. Não foi avaliada a autoimunidade tiroidiana pela aferição da antitiroglobulina e ultrassom de tireoide. Então, esses achados, né, a nossa população, o controle do hipotireoidismo, ele está batendo bem com o que a gente encontra na literatura. Eu trago aqui esse grande estudo multicêntrico de 2013, em que avaliou os pacientes de hipotireoidismo, como estava o controle de doença deles, e os resultados foram similares aos nossos, 14% supertratados e 25,9% supertratados. Em relação à nossa coorte, os pacientes não diferiram em relação a sexo, idade, fumo, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica. Os grupos de pacientes adequadamente tratados e inadequadamente tratados foram similares. Em relação ao GLIC-A, o que nós encontramos? Nós encontramos uma mediana de 419, né, do GLIC-A, e para correlacionar, eu trago aqui o estudo que faz parte da nossa coorte, né, mas é uma outra análise de 3.753 pacientes que tinham GLIC-A medido, e nesses pacientes a mediana foi de 409. E o importante que foi encontrado nesse estudo é que o GLIC-A se correlacionou com o score de cálcio, principalmente em pacientes sem fatores de risco cardiovascular clássico, então pacientes sem síndrome metabólica. Eu aproveito para trazer um resumo de todos os estudos, que não são tantos, mas nós temos alguns estudos prospectivos, de coortes prospectivos, temos estudos com mais de 20 mil pacientes, e que todos eles demonstram que tem uma associação entre maiores níveis de GLIC-A, principalmente em relação a quartis mais elevados de GLIC-A, com novos eventos cardiovasculares e presença de doença cardiovascular. Além disso, o GLIC-A também foi associado com mortalidade de todas as causas e mortalidades não cardiovasculares. E também em relação a doenças inflamatórias, a gente tem alguns estudos em algumas doenças inflamatórias, principalmente artrite reumatoide, lúpus e psoríase, e em todos esses estudos você tem um aumento de GLIC-A associado à atividade de doença, ao score de doença, de atividade de doença e a presença de doença cardiovascular subclínica. Então, o GLIC-A desponta aí como talvez um novo biomarcador para risco cardiovascular e inflamação nesses pacientes com doença inflamatória, em que a gente sabe que PCR e outros marcadores não são tão fidedignos e não estratificam esse paciente tão bem. Também fizemos uma avaliação de pacientes com GLIC-A acima de 400, que tem sido defendido. Não há um cutoff, né, de valor de GLIC-A, porém, esse estudo advoga que valores acima de 400 poderiam estar mais associados a risco cardiovascular em pacientes com doença inflamatória crônica. Aqui está a divisão entre quartis, né, da população em geral, e o mais importante dos resultados da associação do GLIC-A com o TSH. Bom, o que nós encontramos? Né? Nós encontramos valores de GLIC-A mais elevados com significância estatística nos pacientes que estavam fora do alvo terapêutico, tanto nos pacientes subtratados quanto nos pacientes supertratados, eles exibiram valores de GLIC-A mais altos. Isso fica mais claro quando nós dividimos em quartis, e nós vemos aqui que
nos pacientes adequadamente tratados, você teve uma maior proporção dos pacientes com quartis de Gliquiá mais baixo. Diferentemente, nos não adequadamente tratados, nós vemos que há uma concentração maior dos pacientes com Gliquiá nos quartis superiores, isso tudo com significância estatística. Além disso, na subanálise de Gliquiá acima de 400, nós vemos que há uma maior proporção de pacientes com Gliquiá acima de 400 nos pacientes, tanto nos pacientes subtratados quanto nos pacientes supertratados. Dessa forma, o que a gente tira de conclusão do nosso estudo é que pacientes que estão com tratamento inadequado de hipotireoidismo, tanto subtratados como supertratados, eles exibem maiores níveis de Gliquiá, o que pode estar associado a um maior risco cardiovascular desses pacientes. Isso reforça a necessidade de manter o paciente com hipotireoidismo com o TSH no alvo e monitorando essa função tireoidiana e evitando o supertratamento ou o subtratamento. Bom, são esses os nossos achados. Muito obrigada, boa noite.